Aumentaram o peso de inglês na prova da SpaceX. E agora? Então, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar várias dicas para a sua prova. Já aproveita, se inscreve aqui também no canal Teacher Maria Helena. Não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum outro vídeo. Bom, inglês hoje em dia não tem mais como fugir, é mega importante e está aí presente em praticamente todas as provas militares. Prova da SpaceX, prova da EA, prova da AFA, IFON, EAN, IPCAR. Todas elas pedem inglês. A prova da SpaceX, especialmente, não é uma prova de nível muito avançado, é uma prova de nível intermediário e cobra bastante interpretação de texto. Nos últimos anos, eles mudaram um pouco a prova, né? Até mesmo o estilo, porque antes praticamente só tinha interpretação de texto até uns 3, 4 anos atrás. As últimas provas, eles trouxeram mais alguns outros conteúdos, como, por exemplo, o uso de preposições ligadas tanto a verbos, a adjetivos. Trouxeram também algumas questões de tempos verbais, né, que é importante a gente estar sempre atento a esses assuntos. Fora isso, a parte de interpretação, ela é essencial para o candidato que quer fazer a prova da SpaceX. Principalmente leitura de jornais, como, por exemplo, BBC, New York Times e The Guardian. Então, anota aí para você não perder essa dica e continuar estudando para a sua prova, ok? Então, candidato que quer realmente ser aprovado na prova da SpaceX precisa ler jornais em inglês. Outro quesito importante é saber algumas expressões idiomáticas que a SpaceX costuma cobrar dentro dos textos. Então, a pessoa que tem uma boa vivência, uma pessoa que costuma praticar a leitura, não encontra grandes problemas, até porque ele pede lá questões que são similares, definições que são próximas da palavra que foi destacada dentro do texto, da expressão que foi destacada dentro do texto. E a partir dali, a pessoa consegue resolver as várias questões da SpaceX. Comentem aí também quais são as maiores dificuldades de vocês, né? E como que eu poderia trazer mais vídeos aqui para poder auxiliá-los. Outro quesito importante é você sempre consultar um dicionário na hora das suas dúvidas, né? O estudante que está ali se preparando para fazer a prova da SpaceX precisa consultar o dicionário na hora de fazer essas leituras. Por quê? Tanto a BBC, New York Times e Guardian não são jornais tão populares assim. E eles costumam cobrar coisas exatamente desses jornais, expressões, vocabulário desses jornais. Ok? Então, quando você consulta ali um dicionário, você consegue identificar quais são aquelas definições que eles vão pedir ali. Outra coisa que eles podem vir a cobrar, né, como cobraram nas últimas duas provas, foi também o título. Por exemplo, eles retiram o título do texto e você tem que marcar lá qual seria o melhor título para aquele texto. Mas como que você resolve esse tipo de questão? Você vai ter que entender qual é o objetivo principal daquele texto. Por que disso? Nem sempre as opções que estão ali estão completamente erradas, até são citadas dentro do texto, mas não é o objetivo principal. Então, na hora de você fazer as suas questões, foque sempre no objetivo principal dali, tá? O que foi mais citado, para que aquele autor escreveu aquele texto, é isso que vai te ajudar a resolver esse tipo de questão. Outro tópico importante são os enunciados, né? Então, bastante atenção aos enunciados, porque às vezes você lê rapidamente e acaba perdendo alguma coisa, algum detalhe, e acaba gerando um grande problema depois, né? Como, por exemplo, according to, underlined, highlighted, né? São termos que o estudante precisa dominar na hora de fazer qualquer prova militar, não somente a prova da SpaceX. Então, na hora de fazer sua prova, atenção aos enunciados, assim como também ao texto. Muitas vezes vocês não precisam ler o texto por completo. A prova da SpaceX costuma trazer ali pelo menos 3 textos base, né, para poder fazer lá as 12 perguntas, as 12 questões. Só que não necessariamente você precisa lê-los por completo. Então, a partir do momento que você pega a sua prova, observa lá qual é o título dele, né? Qual é o título do texto. A partir do momento que você pega a sua prova, observa quais são os textos pelo título, primeiramente. Então, a partir do título do texto, você consegue desenvolver qual é a ideia a partir dele. Lógico que se você é uma pessoa atualizada, você sabe o que está acontecendo por aí pelo mundo, você sabe quais são as notícias que costumam passar na mídia, né? A prova da SpaceX vai ser uma coisa bem tranquila. É bem importante você estar atualizado, porque são sempre notícias realmente atuais, tá? Então, são notícias que acontecem, por exemplo, 2, 3 meses antes da prova, né? Coisas que realmente são comentadas aí no nosso cotidiano. Tudo bem? Importante também é a gente sempre observar o título de cada texto.
A partir do título, você consegue desenvolver uma ideia mental sobre o que aquele assunto está falando. Então, por exemplo, se é um assunto voltado para a área da tecnologia e você sabe minimamente ali sobre aquele assunto, você, antes mesmo de você precisar ler o texto, você já consegue gerar alguns assuntos, né, algumas coisas relacionadas ali na sua cabeça. Mas, né, primeira coisa, foque no seu título, né? Tenta identificar ali sobre o que o texto está abordando. Em seguida, vá para os enunciados. Porque a partir do enunciado, você às vezes consegue até mesmo ganhar tempo na sua prova. Às vezes não é necessário você ler o texto por completo. Muitas vezes no próprio enunciado te dá o comando para o que você tem que fazer focado dentro do texto. Às vezes é sobre o último parágrafo, às vezes é sobre o primeiro parágrafo. Então não necessariamente você vai precisar ler tudo por completo. Você pode focar justamente no que ele tá te pedindo. Às vezes nem é isso. Às vezes é uma palavra que tá sublinhada, uma palavra destacada, algo em negrito, né? E tudo isso pode te ajudar aí na hora da sua prova, ok? Com relação às gramáticas, é sempre importante você estar ligado sobre o que o seu edital está indicando. Tanto a parte do conteúdo programático, como também quais são os livros que são indicados ali, não somente para inglês, mas também para as outras matérias. E um dos livros que eles citam lá é o Essential Grammar in Years e o English Grammar in Years. Então, anotem aí, mas também não deixem de ler o edital, gente. Qualquer candidato que está iniciando ali os estudos, a primeira coisa que precisa fazer é baixar o seu próprio edital e saber realmente o que está sendo pedido ali. Ah, mas não tem edital ainda deste ano, o que eu faço? Pega do ano passado. A partir do momento que você pega um edital, mesmo que seja do ano passado, você já consegue ter uma base mínima do que você vai estudar. Eles não costumam mudar drasticamente de um ano para o outro. Pelo menos a prova da SpaceX já está sendo ali com os mesmos conteúdos programáticos já há vários anos. Então é a partir daquele conteúdo que você tem ali que você vai se organizando, vai observando ali o que você já estudou, o que você ainda não estudou, o que você precisa reforçar mais. Tem vários assuntos, né? Assuntos diversos, como por exemplo, os assuntos que mais cobram aí na prova da SpaceX são, nos últimos anos, interpretação de texto, uso de preposições, tempos verbais como Simple Past e Present Perfect. Cobraram também vários assuntos relacionados a conjunções, também sinônimos, às vezes, de adjetivos ou de algumas expressões idiomáticas que eles destacam dentro do texto. Então, é importante manter a leitura em dia, né, baixar o seu edital e organizar o seu cronograma de acordo com o conteúdo que foi lá especificado, ok? O aumento do peso na prova não significa que eles irão, talvez, dificultar muito, né, assim, o conteúdo, até porque ele se manteve, né, como, por exemplo, a prova da Escola Naval, eles haviam também aumentado bastante o peso, mas pelo contrário, eles diminuíram um pouquinho o nível. Então, acalmem-se, né? Sigam com os estudos de vocês, organizem a vida para você realmente conseguir conciliar ali e ter a disciplina de você manter os seus estudos. Não adianta, às vezes, o estudante pegar um dia somente para estudar inglês, esquece toda a outra semana, passa 2 semanas sem estudar. Cuidado com a prioridade. Às vezes a pessoa foca em poucas matérias, né, e às vezes acaba deixando o inglês um pouquinho de lado. Cuidado com isso, gente. Muitas vezes a pessoa acaba perdendo o próprio concurso porque focou demais em uma matéria e acabou deixando outra de lado. Vocês precisam ter o equilíbrio de todas as matérias. Não adianta você bater ali a média em física, matemática, principalmente, e você for mal nas humanas. Então, cuidado com isso, tudo bem? Espero que tenham curtido esse vídeo. Não deixem de deixar aqui o seu curtir, compartilhem também com seus amigos e me deem também mais sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver por aqui, ok? So, bye bye and see you!